Fazer uso da palavra pelo tempo regimental, o deputado Alberto Fraga. Muito obrigado, senhor presidente. Eu entendo que o tema reforma política é muito importante. Mas eu, senhor presidente, eu quero falar sobre a questão... Tempo. Vai, deputado. Sem som. Alô. Pequeno problema. Senhor presidente, eu entendo que o tema reforma política é muito importante para esta casa. Mas eu não posso também, senhor presidente, falar e cobrar do governo do PT o que está acontecendo no nosso país. Como se não bastasse os escândalos do Mensalão, do caso da Petrobras, do BNDES, do aumento indesejado de impostos, dos aumentos de energia, de várias coisas que a presidente, na época da campanha, tinha dito que não iria aumentar. Tudo isso já são coisas conhecidas pela população brasileira. Agora, tem uma coisa que me incomoda e incomoda a todos os brasileiros, e esta casa deveria estar muito preocupada e parece que não está. Recentemente aprovamos uma lei aqui, onde tornava-se mais transparente a questão dos empréstimos do BNDES. É muito dinheiro que foi utilizado fora do nosso país. E para surpresa de todos nós, quando a gente pedia uma certa clareza nessa questão, nos valores dos empréstimos, a presidente Dilma Rousseff resolveu vetar esse artigo, onde todos nós pudéssemos tomar conhecimento de quanto se deu para Cuba, quanto se deu para países africanos, enfim. Como é que pode esta casa aceitar de forma pacífica um veto dessa natureza? Quem não tem medo, não teme. Quem tem receio de alguma coisa é que esconde as coisas. E parece-me que é o que está acontecendo. Todos nós sabemos que se a CPI do BNDES for instalada nesta casa, é o caos total. É o início do impeachment e, com certeza, até arrisco dizer que o impeachment se consolidaria com essa CPI do BNDES. Mas a presidente Dilma se apressou, resolveu vetar, tirar aquela transparência que o país precisa saber. O brasileiro precisa saber que foi retirado dinheiro dos seus impostos e foi colocado para se construir um porto lá em Cuba. O Brasil precisa saber. O brasileiro precisa saber quanto se gastou no metrô que foi feito num país desse sul-americano, se eu não me engano, Venezuela, não tenho certeza. E enquanto aqui, Salvador, por exemplo, parece que o metrô já vai para quase 20 anos e nada se resolve. Ou seja, essa transparência que nós precisamos verdadeiramente que a presidente Dilma entenda que os brasileiros precisam. E para encerrar, senhor presidente, aí eu vou ao meu assunto principal. Eu acho que o PT já mostrou que não sabe governar. Isso aí todo mundo já sabe. Traçou como meta chegar ao poder, utilizando a greve, utilizando manifestações populares, enfim, aquelas vias que todos nós sabemos como é que funciona com o PT à frente. Agora, o PT está deixando o país mergulhado nessa violência que a cada dia que passa, ela só se agrava. É uma coisa impressionante. Basta dizer aqui para vocês, para os senhores parlamentares, que a população carcerária do Brasil, em 2002, era de 230 mil presos. Entra o PT para governar o país e em 2003 a população carcerária salta de 220 mil para 308 mil presos. E a partir daí, meus amigos, a coisa só tem se aprofundado. Todo dia é uma crise, é um crime violento. Hoje o marginal não tem mais nenhum tipo de receio de ficar preso. Hoje vi uma pesquisa e que diz
esses coitadinhos, esses abandonados, esses menores abandonados, 53% voltam para o crime, porque o governo, o Estado, não tem competência de ressocializar ou de reeducar esses menores bandidos. Não falo de menor infrator aqui, menor delinquente, menor abandonado, menor carente. Eu me refiro a menores bandidos, verdadeiros assassinos que usam uma arma de fogo. Agora está se usando a faca. E eu dizia ainda há pouco, viu, Vinícius? Eu estava comentando ainda há pouco que o governo do PT daqui a pouco vai lançar o desfacamento. Ou seja, porque lançou o desarmamento, não resolveu. A violência foi aumentar. Agora, com o número de homicídios sendo praticado por facas, vai ter que proibir o uso de facas também. Da mesma forma, a gente faz esse paralelo para mostrar que o governo está perdido no combate à violência. Ora, se tem mais de 40 mil mortes por acidentes de carros, vamos também proibir que as pessoas andem de carro. Porque é essa a tese que o governo sustenta quando aprovou o malfadado, famigerado Estatuto do Desarmamento. E vejam bem, aí eles não têm argumentos, agora partiram com esta pérola, dizendo que com a aprovação do Estatuto do Desarmamento se salvou 120 mil vidas. Eu queria saber se foi com a mãe de Iná, qual foi o tarólogo que esses desarmamentistas consultaram para saber que 120 mil vidas não foram perdidas em virtude do desarmamento. Hoje eu li aqui na tribuna uma pesquisa de Harvard. Aquela universidade, pelo menos é conhecida no mundo, aonde eles dizem claramente, numa pesquisa clara, consistente, que mais armas é menos crime. Populações que se armam, o bandido tem medo de levar um tiro e para de assaltar, pelo menos diminui a sua participação nos crimes. Foi assim em Chicago, está sendo o contrário na Inglaterra. Depois que aprovaram o estatuto lá, uma lei rígida na Inglaterra, os homicídios aumentaram, as invasões em casas aumentaram, enquanto que, outro paralelo, nos Estados Unidos, as vendas de armas aumentaram significativamente e o número de homicídio caiu a números 9,53%, é a taxa de homicídio por cada 100 mil habitantes. Portanto, fica aqui essas dicas. Se o governo não sabe como combater a violência e a criminalidade, é bom que procure os parlamentares que pelo menos têm experiência nisso. E para finalizar, presidente, eu quero dizer que a maldade do PT é tão grande, o Simbar Machado, o líder do PT, está proibindo os parlamentares de falar. Há 2 meses que não tinha sessão nas segundas-feiras, nas sextas-feiras. Vossa Excelência já viu quantos parlamentares falaram aqui hoje? Inclusive o líder do PT, do governo, o Henrique Fontana, que acabou de fazer um excelente pronunciamento. Então eu encerro pedindo, mais uma vez, que o nobre líder do PT, o Simbar Machado, não use essa artimanha de querer barrar as sessões na segunda e na sexta-feira, porque próprios colegas do partido dele querem fazer uso da palavra. E os parlamentares, durante a sessão, os dias normais, não conseguem falar aqui. Existe aqui 31 líderes, ninguém consegue falar. É a única hora que os parlamentares conseguem falar, com tempo, é na segunda e sexta-feira, e agora o líder do PT fica barrando essa nossa iniciativa. Muito obrigado, presidente, que conste nos anais da casa e na Voz do Brasil.